Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 5 de abril de 2023. Todo o sucesso do governo Lula está ancorado na expectativa dos petistas de que o pacote econômico apresentado por Haddad, que é a combinação entre o arcabouço fiscal e a reforma tributária, seja aprovado sem grandes alterações. Acontece que à medida que os dias passam e os técnicos se debruçam na análise da proposta, furos vão sendo encontrados. Na verdade, há um enorme buraco negro nas entrelinhas do tal do arcabouço fiscal e é para explicar o grande furo desse projeto que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Me deem um minuto que eu já volto. Pessoal, quero agradecer as doações dos primeiros dias de abril aí, doações relativas ao meu aniversário, que foi dia 2, e ao aniversário do canal, que será dia 1º de maio. Deu uma bela forcinha aí na arrancada do mês, vocês sabem que eu estou na batalha para manter o canal. Entramos o ano operando no vermelho, em função do resultado da eleição e dos episódios do 8 de janeiro. Houve uma retração da direita, caiu a audiência, a receita de todos os canais, aqui não foi exceção, mas é a sua doação mensal que garante o trabalho que eu já faço aqui há quase 3 anos, entregando a você informação e análise independente. Se você puder pingar o seu Pix, eu agradeço. Muito bem, gente, vamos lá. Há poucos dias eu fiz aqui no canal um vídeo baseado numa pergunta que estava no título do vídeo. Há possibilidade desse governo dar certo? Todo o sucesso do governo está ancorado na possibilidade de que o arcabouço fiscal e a reforma tributária sejam aprovados mais ou menos como o governo vai encaminhar para votação no Congresso. O arcabouço fiscal será entregue dia 15, já foi adiado do dia 6 para o dia 15. A reforma tributária ainda não tem data para ser colocada em votação. A grande questão aqui é a seguinte: o sucesso do pacote econômico está ancorado na ampliação das receitas do governo, dado que não há nenhuma menção em corte de despesas. O arcabouço implica numa contenção de gastos, caso não haja aumento de receitas, e no aumento da receita está o grande buraco desse projeto. No entanto, é aí que está depositada a expectativa de sucesso do governo Lula. Se esse é o indicador de sucesso do governo Lula, Lula deve ter sérias razões para estar preocupado. Vejamos por quê. Saiu hoje uma matéria na revista Veja sobre os empresários do setor de jogos online, revelando preocupação com as estimativas projetadas de receitas de impostos, conforme os cálculos dos técnicos do Ministério da Economia do PT. Há cerca de 30 dias, a projeção era de arrecadação de 3 bilhões de reais com impostos sobre apostas online. Passou-se um mês, não houve nenhum aumento da procura das apostas online e as estimativas foram superestimadas de 3 bilhões para algo em torno de 12 a 15 bilhões. Ou seja, não houve um aumento real do faturamento das apostas online que justifique um aumento das projeções de arrecadação de impostos com base no que estão estimando os técnicos de Fernando Haddad. A outra preocupação foi projetada pelo presidente do Banco Central numa reunião com empresários do grupo Esfera Brasil. A notícia é do jornalista Lauro Jardim de O Globo. O que disse o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto? Em conversas com empresários durante o almoço hoje da Esfera Brasil em São Paulo, Campos Neto disse que o principal item que merece um sinal vermelho tem a ver com a proposta de receita adicional de 90 bilhões que seria alcançada ao vetar que as empresas que tenham incentivos fiscais concedidos por estados via ICMS possam abater este crédito da base de cálculo dos impostos federais, imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro líquido. Vou explicar para vocês. Várias empresas se instalaram no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, dos anos 90 para cá, as montadoras de automóveis, por exemplo,
recebendo incentivos fiscais dos estados com base na isenção de ICMS. Estas empresas, então, recebiam um crédito de ICMS. Elas não precisariam pagar o imposto e, consequentemente, elas abatiam este crédito do pagamento de impostos federais. Haddad acha que vai arrecadar 90 bilhões de reais, proibindo as empresas de abater este crédito dos impostos estaduais nos impostos federais. Ora, raciocinem comigo. Os preços dos carros no Brasil estão caríssimos, dentre outras coisas por causa da carga tributária. Você hoje não compra um carro popular zero por menos de 90 mil reais, razão pela qual os pátios estão abarrotados, as empresas dando férias coletivas e a perspectiva do mercado não é de melhora. Ora, se as empresas tiverem que jogar estes 90 bilhões em impostos no preço dos carros, o que vai acontecer é que os preços dos carros vão subir ainda mais, as pessoas não comprarão, não comprando, não haverá a geração dos impostos esperados por Fernando Haddad e seus geniais técnicos. Exemplos como esse estão cheios nas projeções de receita feitas pelos gênios que elaboraram o tal do arcabouço fiscal. Mas a situação mais grave não é essa. Vou trazer para vocês aqui a opinião de Leonardo Linhares, que é dono de uma gestora de investimentos chamada SPX, num evento esses dias aqui em São Paulo. Leonardo Linhares, diretor da gestora, aponta que as novas regras fiscais precisam quase de 200 bilhões em receitas, a eleição em 2026 e que pode haver uma recessão no meio do caminho. Vejam bem, então há uma projeção de receitas e uma recessão no meio do caminho, ou seja, o governo está projetando receber 200 bilhões por ano com a aprovação do pacote, que é a combinação do arcabouço fiscal e da reforma tributária, pressupondo um crescimento econômico, e aqui um especialista do mercado está pressupondo uma recessão entre os dias atuais e a eleição de 2026. Recessão, como se sabe, é PIB negativo, consequentemente queda de faturamento das empresas e, obviamente, queda de impostos dos governos. Não havendo movimentação econômica, não há arrecadação de impostos. Mas vejam o que diz Leonardo Linhares. O arcabouço precisa de quase 200 bilhões de receita que ninguém sabe de onde virá. E a gente tem eleição em 2026. Pode ter uma recessão no meio do caminho e o modelo não está preparado para isso. Mesmo com o arcabouço caminhando razoavelmente bem, com a incerteza sobre as receitas e a possibilidade do governo estimular o parafiscal, uma decepção está contratada, comentou. Bom, vamos traduzir isso aqui para o português. O governo está projetando todo o seu pacote econômico, combinação entre arcabouço fiscal e reforma tributária, supondo-se que isso passe, como eu disse na chamada, mais ou menos como foi projetado, e a gente sabe que o Congresso sempre mexe nos projetos do governo em sentido oposto ao desejado pelo governo. O governo precisa arrecadar 200 bilhões de reais por ano. 200 bilhões de reais por ano. Acontece que o que vem pela frente não é crescimento econômico. O que nós estamos vendo é desaquecimento econômico e, como disse o Linhares aqui nesse comentário, a perspectiva de uma recessão no meio do caminho. Consequentemente, não só não haverá arrecadação de receitas estimadas pelo governo, como, ao contrário, deve haver uma queda de receitas. E uma queda de receitas acentuada pela lógica do projeto do governo. Porque se o governo está pretendendo asfixiar as empresas
com o aumento da carga tributária, o mercado inevitavelmente vai se defender. Se defender como? Reduzindo a produção, aumentando os preços para manter a receita, para manter o faturamento e repassando o custo da carga tributária para o preço dos produtos e dos serviços, inevitavelmente. Conforme cálculos da Confederação Nacional da Agricultura, há uma projeção de 875% de aumento de impostos sobre o agronegócio e conforme o advogado tributarista entrevistado pelo site Poder 360, há uma projeção de aumento de 210% dos impostos sobre serviços. Isto gera receita para o governo se houver crescimento econômico. Acontece que não é isso, repito, que está sendo projetado pelo mercado. Nós estamos assistindo a aceleração da inflação, como consequência a aceleração da taxa de juros. A briga do governo com o Banco Central só faz piorar este cenário e a lógica do arcabouço fiscal está toda ancorada nesse buraco negro que é uma expectativa de receitas que não acontecerá. É possível e muito provável, inclusive, que o Congresso desidrate esses projetos. Já vi declarações de parlamentares da oposição falando em arrochar os controles de gastos do governo, que é coisa que o governo não quer. Portanto, a oposição liberal conservadora, a oposição que apoiou o presidente Bolsonaro, tenderá a propor mudanças nos projetos que vão em sentido contrário à lógica pretendida pelo governo petista, que é a de aumentar gastos com base em receitas que eles estimam, mas que os técnicos estão projetando que não só não acontecerão, como acontecerá com as receitas do governo, o contrário do que está sendo projetado. Não tem como dar certo. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras redes sociais. Acompanhe meu comentário diário no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando, abril está começando. Ajude o canal a se manter no ar. É uma batalha de quase 3 anos, defendendo ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso, e entregando a você informação e análise independente. Se você puder continuar compartilhando os meus vídeos, chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui todo dia, eu agradeço. Amanhã tem mais. Olá, amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades. A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais, com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple, entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no clube de membros do canal Dextra.